está repercutindo bastante a fala do ministro Barroso. Teve já uma reação, inclusive, do governo, né, quer dizer, das Forças Armadas e do governo. O ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, ele divulgou uma nota na noite desse domingo, em que classifica como irresponsável e ofensa grave a declaração de que existe uma orientação que as Forças Armadas façam ataques ao sistema eleitoral brasileiro. Essa afirmação foi feita pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Vamos ouvir o que disse o ministro Barroso. Muitos sites, blogs e canais de extrema-direita furiosa, grosseira, atacando o Congresso, atacando as instituições, pregando agressões físicas às pessoas, defendendo a difusão das armas. Nós tivemos momentos graves na experiência recente brasileira, com a participação do próprio presidente da República num comício na porta do QG do Exército, pedindo o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Ataques totalmente infundados e fraudulentos ao processo eleitoral. Desde 96 não tem um episódio de fraude no Brasil, eleições totalmente limpas, seguras e auditáveis, e agora se vai pretender usar as Forças Armadas para atacar, gentilmente convidados para participar do processo, estão sendo orientados para atacar o processo e tentar desacreditá-lo. É muito grave, né, essa declaração dele, e a resposta fala que é muito irresponsável, até porque não foi apresentada nenhuma prova, não há nenhuma evidência ou qualquer prova em relação ao que Barroso falou. Como é que você avalia, hein, Josias? Foi irresponsável a fala de Barroso? Fabíola, nós estamos vivendo tempos muito atípicos, né? Numa democracia saudável, os magistrados eles se pronunciam em sentenças, e comandantes militares falam para os quartéis. Mas no pântano em que o Bolsonaro transformou o sistema político brasileiro, os magistrados mordem iscas fora dos autos e os militares ficam saracuteando dentro da política. Essas distorções, elas não existiriam se as togas e as fardas reagissem a essas manobras do Bolsonaro, como fez a cantora Anitta. Ela, num comentário que ela fez nas redes sociais, ela se dirigiu ao presidente, ao ser cutucada por ele, com uma frase muito emblemática: vai catar o que fazer, falou a Anitta, né? É um pouco o que as pessoas deviam pensar quando o Bolsonaro lança as iscas, né? Então, pleno domingo de carnaval, o ministro do Supremo, Luiz Barroso, ele disse lá num evento organizado por uma universidade alemã que as Forças Armadas estão sendo orientadas a atacar o sistema eleitoral. E aí, por ordem do Bolsonaro, o ministro da Defesa, que é esse general Paulo Sérgio de Oliveira, ele responde uma nota em que ele fala que o Barroso é irresponsável e que cometeu uma ofensa muito grave. Tudo isso num instante em que o Bolsonaro acabou de afrontar o Supremo, concedendo aí a graça do perdão ao Daniel Silveira, que é um brutamonte condenado a quase 9 anos de cadeia por ofender a democracia, por pregar agressão a ministros que o estão julgando no Supremo. Quer dizer, o Brasil está enfrentando 3 grandes flagelos simultâneos: a inflação, o desemprego e uma economia letárgica. O Bolsonaro é candidato à reeleição. Ele se revela capaz de tudo, menos de informar o que ele pretende fazer para lidar com esses problemas que estão assediando a sua administração e perturbando o brasileiro. Ele prefere cultivar o ódio, desacreditar o sistema de votação, estimular a interpretação miliciana do Acordo 142 da Constituição, que transformaria as Forças Armadas num psicodélico quarto poder moderador. O Tribunal Superior Eleitoral mordeu essa isca do Bolsonaro quando trouxe os militares para uma discussão sobre a segurança das urnas, colocando um general na comissão de transparência do TSE e outro na diretoria. O primeiro general fica levantando bolas para o Bolsonaro cortar. O segundo foi embora antes de assumir o posto de direção no TSE. O Alexandre de Moraes, que é o relator do caso do Daniel Silveira no Supremo, ele foi chamado pelo presidente da República, naquele evento de 7 de setembro, de canalha. Depois ele contemporizou com o presidente,
Ele foi aceitou um telefonema do presidente intermediado pelo Michel Temer, depois recebeu o ministro da Justiça na casa dele durante 4 horas. Aí disseram que era uma reunião para pacificar as instituições. Ora, e nesse ambiente, os magistrados eles têm que falar nos autos. Transgressor não costuma respeitar magistrado que fica falando fora dos autos e servindo leniência quando precisa se manifestar. Então, é esse cenário que nós estamos vivendo. Então, acho que a Anitta ela está dando lição aí para muita gente. É hora das pessoas falarem, mandar o Bolsonaro se catar, porque ele está aproveitando todas as brechas que são abertas para faturar politicamente. Nem sei, em termos de voto, se isso vai render voto para ele ou não, mas a confusão que ele está armando para o final do ano, que ele não implica com a votação eletrônica, ele implica com o resultado, que hoje é um resultado adverso para ele. Agora, ele está perigosamente subindo na pesquisa. Então, é preciso que as instituições e as autoridades que representam essas instituições ajam de forma consequente. E não ficar mordendo isca, cutucando a onça para ver se ela morde. O Bolsonaro já mostrou que é capaz de tudo. Então, é hora de agir consequentemente, Fabiola.